Olá a todos, começo aqui aquela que será a minha proposta para o melhor cumprimento dos requisitos expostos na avaliação do tema 3 nesta nossa disciplina inominada por Didática da Literatura. Pois bem, antes de mais irei apresentar-vos aquelas que serão as obras objeto de estudo neste episódio e que foram naturalmente escolhidas dentro do acervo bibliográfico disponibilizado. A saber, A Pequena Sereia e A Rainha Ginga. No primeiro caso, A Pequena Sereia, trata-se de uma tradução de Ana Maria Guedes e Rui Guedes a partir do título original de Hans Christian Andersen, ou seja, resulta assim de uma adaptação daquele famoso volume publicado pela dinamarquesa a 7 de abril de 1837. Inserido na coleção Nova Antologia Disney, coube a sua feitura, Everest Editora, e podemos adquiri-lo desde já em diversas livrarias online a conta de uns 10 euros, custos de envio à parte. Já para a segunda obra aqui em foco, A Rainha Ginga, é o título original de José Eduardo Agualusa para este seu romance publicado pela Quetzal em junho de 2014. Portanto, um romance novíssimo, com apenas 2 anos e meio no mercado, mas que comporta já uma das leituras mais apetecíveis do panorama literário português. Também acessível nas múltiplas revendedoras virtuais, podemos adquirir um exemplar de A Rainha Ginga por menos de 20 euros. A propósito da escolha, digo-vos-ei que ela atende a 2 preceitos. O primeiro, o facto de elas se encontrarem recolhidas dentro das recomendações preconizadas desde o Plano Nacional de Leitura para 2016. Sendo que A Pequena Sereia irá destinada ao seu emprego no primeiro ano da primária e A Rainha Ginga, por sua vez, encaminhada mais para o trabalho na sala de aulas no ensino secundário. O segundo preceito prende-se aqui com a acessibilidade dos 2 volumes, não só em bibliotecas escolares e municipais, como também em variados recursos online. De salientar, por exemplo, a edição digital da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, disponibilizada pela equipa Lê Livros e os seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo de uso parcial em pesquisas e estudos académicos, bem como simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. Feitas estas ressalvas, passemos agora à análise da primeira obra. A Pequena Sereia. Vimos no decorrer desta disciplina, dedicada a ela, de didática da literatura, como a literatura infantil detém aspectos, particularmente aqueles que respeitam as suas raízes, aspectos, portanto, específicos, advindos da cultura tradicional, oral e popular. Com efeito, para muitos especialistas, a verdadeira idade de ouro da literatura infantil ocorreu ao longo da segunda metade do século XIX, quando surgiu uma clara influência da literatura tradicional na produção literária. A criança tornou-se então objeto de estudo e investigação em vários domínios do conhecimento humano, como a psicologia, a pedagogia, entre outras ciências. Por outro lado, a figura petis acabou por entrar definitivamente na leitura, desempenhando estereótipos indeléveis, como é o anjo louro, vindo de longe do Victor Hugo, a vítima social cândida e indefesa do Charles Dickens. A criança passou, portanto, a assumir uma primazia incontornável num papel de personagem essencial da literatura para a infância. Tipologia literária esta especializada, tão diferente dos textos destinados a adultos. De resto, quase todos nós crescemos a ouvir, a ler, a assistir a contos fantásticos, de livretos infantis, animações da Disney. Esse universo expandiu a nossa mente para irmos além do físico e do material, fertilizando o terreno da nossa imaginação, onde pudéssemos plantar a frondosa árvore da criatividade. Dentre toda a diversa gama de histórias que porventura fica eternamente gravada na nossa memória, é A Pequena Sereia, uma escrita, como dissemos, pelo genial autor dinamarquês Hans Christian Andersen. Ora, é bom da verdade, diga-se que esta Pequena Sereia não passa de uma daquelas histórias sobeja e até aborrecidamente conhecida. Até poderia dizer-se que nem precisamos de ler o conto.
Porém, essa sereiazinha alarga-se para além de uma jovem sonhadora que se apaixona por alguém fora do seu mundo e que submete a castigos e provocações por submissão a um homem. Façamos assim um breve apanhado de ideias a modo de sinopse da obra, dizendo que, como numa das regiões mais profundas do oceano, existia lá uma linda cidade aquática reinada por um único monarca. O soberano, lá do sítio, detinha por companhia 6 belas filhas. Sua esposa já havia falecido, então era auxiliado por sua mãe, que lidava com os afazeres domésticos e a criação das netas. A mais nova das meninas era uma criança peculiar que almejava, mais que tudo, ir ao mundo humano e explorar. Quando completou a idade necessária, partiu e lá se encontrou deslumbrada por aquela superfície que tanto ansiava. Eis não quando deparou-se com uma embarcação e nela, a bordo, um jovem todo bonitinho que logo encantou a protagonista. O navio acabou por ser engolido numa tempestade e nafegou. E a sereia, por sua vez, partiu ao auxílio do já seu amado e assim o resgatar. Segue logo o desenrolar de 1000 empecilhos que estorvam o amor entre a sereia e o humano. Ora, vamos lá tratar das atividades propostas. Antes de mais, deixamos aqui o alerta para o facto de as atividades propostas estarem elas direcionadas para o primeiro ano da primária, conforme a classificação que de obra se faz nas recomendações do Plano Nacional de Leitura em termos de faixa etária e escolaridade. Assim, a modo de atividades prévias à leitura, iniciaremos uma troca de impressões para melhor advertirmos o formato do livro em questão. Para tal, sugerimos algumas perguntas do género: como se intitula o livro? O que é um conto? Quais contos conhecem? Gostam que os pais e os avós leiam contos? Qual a imagem que aparece na capa do livro? O que vos suscita? A quem correspondem os nomes impressos na capa? Ora, já durante a leitura, os alunos haverão de identificar e caracterizar o protagonista, identificar e caracterizar as personagens secundárias, formular hipóteses para as ações sucessivas e também relacionar o relato com as suas próprias experiências. Após a leitura, promover-se-á de imediato um esclarecimento das possíveis dúvidas que a leitura tenha propiciado e também uma valorização pessoal do conto, de modo aos alunos poderem arquitetar e exprimir oralmente as suas opiniões. Logo, pedir-se aos aprendentes para procurarem no texto, por exemplo, os diferentes animais que lá vão aparecendo e, se quisermos, até os classificarem consoante a família a que pertencem. Por exemplo, a tartaruga é um réptil, o golfinho, mamífero, o mexilhão é um crustáceo, ou o salmão, que é um peixe. Do mesmo modo, e também para incidirmos nos variados elementos do reino animal que surgem do texto, podemos agora promover uma associação entre as 5 sereias que aparecem no relato e os animais que estas enxergam a quando da sua saída à superfície. Então a primeira sereia viu o quê? Viu umas baleias. E a terceira sereia? O que é que ela viu? Foram uns cisnes. E por aí fora. Por último,